obedecia à fé. Como eu disse aqui, irmãos, os discípulos foram treinados por Jesus. Eles foram treinados para serem pastores espirituais eficazes. E eles começaram na igreja em Jerusalém com enorme sucesso. Logo no primeiro dia, 3.000 almas. Já sabe lá o que é isso? 3.000 pessoas. E nos dias subsequentes, acrescentou mais 5.000. O número ia crescendo assim. No primeiro ano, no segundo ano, foi assim algo assustador para eles. E na verdade, esse crescimento da igreja, né, trouxe dores, trouxe situações, porque no crescimento é inevitável você enfrentar com situações, né? O número vai crescendo de pessoas, os problemas vão se multiplicando e você tem que administrar, você tem que lidar com situações que outrora era desconhecido para você e você tem que lidar com isso, você vai ter que aprender a lidar com isso. Alguns são sufocados, né? Entram em crise, mas nós temos que aprender como resolver as situações. Logo eles foram sugados pela armadilha de exercer o ministério sozinhos. Então começaram a surgir as críticas, as pedradas, né? Peraí, as nossas viúvas estão sendo esquecidas. Começou aquele burburinho, aquela reclamação. E o texto que nós lemos apresenta essa grande dificuldade que eles enfrentaram. Eles de fato começaram a ser questionados. O texto diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, né, havia talvez uma rixa entre eles, queixaram-se aos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição do alimento diário. O texto diz aqui para nós que eles se reuniram e decidiram, depois desta fala, decidiram fazer alguma coisa de extrema importância, e fez com que, depois dessa pedrada, depois dessa situação adversa, eles então trouxeram uma palavra. E o texto mostra para nós que eles chegaram numa decisão, e essa decisão que eles tomaram fizeram com que a igreja deslanchasse no primeiro século, não só em Jerusalém, mas também em Antioquia, na Judéia, em Samaria, em Roma. O evangelho expandiu. A decisão deles foi esta: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, nós não podemos nos ocupar com coisas menores. Nós não podemos debruçar tempo, gastar tempo com coisas menores. E aí eles tomaram uma decisão extremamente importante, necessária. Eles decidiram seguir aqui o mesmo conselho que Deus deu a Moisés através de Jetro. Moisés, a tua eficiência não é boa. Você é eficiente, mas a tua eficiência não é boa. Você fica em pé o tempo todo e o povo fica em pé nesse rigor de sol. Então ele tomou alguma decisão, e Deus que orientou Jetro dá essa orientação a Moisés. E os discípulos aqui, então, voltando ao texto, eles estão dizendo o seguinte: olha, nós então faremos o seguinte, nós nos dedicaremos à oração, nós nos dedicaremos a ensinar a palavra. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, nos dedicaremos ao ministério da palavra. Então, 3 dicas aqui que o texto nos apresenta é que nós precisamos olhar para a vida e para o ministério, e olhar com o olhar bíblico, com aquilo que Moisés vivenciou, com aquilo que Jesus pregou e passou aqui a ensinar, aquilo que a igreja primitiva nos traz como um texto aqui, como que ensino e exortação, e aquilo que Paulo também falou a Timóteo e aos pastores que ele liderou, que o objetivo do homem de Deus, do ministro de Deus, do pastor, do missionário e de todos aqueles que são envolvidos com a igreja do Senhor, precisam fazer
se dedicar à oração, se dedicar ao ensino da palavra. Não é certo negligenciarmos o ensino. E aí depois, multiplicar líderes. O que eles disseram aqui? Escolhe entre vocês 7 homens cheios de fé e de sabedoria, e passemos a eles a tarefa. Note bem, irmãos, quando nós nos envolvemos com tantos afazeres e negligenciamos aquilo que é primordial, a igreja sofre, a igreja não cresce, a igreja não multiplica, porque nós estamos envolvidos com coisas, com cobranças da igreja, com exigências da igreja, da liderança, e tem igrejas que fazem até a agenda do pastor. Eu já ouvi isso. O pastor tem que fazer isso, aquilo, mas aquilo outro. Quem foi que disse? Cobraram dos discípulos isso. Olha, as viúvas estão negligenciadas aí, não estão recebendo a atenção devida, e certamente outros problemas surgiram. E eles falam assim: olha, nós não vamos ater a isso, nós vamos nos ater à oração, nós vamos nos ater ao estudo da palavra, e nós vamos formar líderes. Irmãos, eu acho que a grande dificuldade, eu ao longo da minha vida e ministério, eu aprendi algumas coisas, né? De tentar fazer as coisas sozinho. E aí você vai aprendendo com o ministério, você vai participando de congressos, de cursos, de ministrações, e você vai aprendendo então como lidar com as questões que surgem no ministério, que parecem ser urgentes, mas não necessárias. É preciso voltar sim à oração, é preciso voltar sim ao estudo da palavra, e é preciso treinar líderes. Irmãos, quantas vezes nós pegamos coisas para fazer que não é da alçada do pastor, que não é responsabilidade do pastor, sabe? Efésios 4,12 diz assim que o pastor foi chamado para dar trabalho e não para trabalhar. No seguinte sentido, que ele foi chamado para preparar os santos para o quê? Para o trabalho. Então o pastor, ele tem a responsabilidade de dar trabalho. O pastor não tem que visitar todas as pessoas da igreja. E eu aprendi isso no ministério. Quando eu ia visitar alguém, eu levava alguém comigo. Vamos lá, visitar. Visitava, tal, beleza. Ele via ali como é que eu fazia, uma vez, 2 vezes, na terceira vez eu disse assim: brother, agora é contigo. Preparando as pessoas, treinando líderes. Muitas igrejas não crescem porque o pastor quer fazer tudo. E há uma crise que precisa ser resolvida aqui, ó. Igrejas de 50 membros, quando chega a 100 membros, o pastor tem que começar a resolver alguma coisa aqui, ó. Quando chega a 200 membros, tem que ser resolvido, porque se não resolver, ele vai continuar querendo visitar todas as casas, todas as famílias, ele não vai conseguir. A grande crise é a igreja de 200 a 500 membros. Quando chega a 500 membros, aí é uma crise. Se ele não trouxer pessoas para trabalhar com ele, para ajudar, a igreja não vai deslanchar, porque a igreja vai deslanchar na medida em que as coisas acontecerem e forem resolvidas aqui na mente e no coração do pastor. E ele não pode perder o foco de orar. Orar muito. Eu fui lá em Caraguatatuba, semana retrasada, e o pastor trouxe uma reflexão, e a reflexão do pastor foi essa assim, no começo ele falou assim: irmãos, eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, quantos oram aqui 2 horas por dia, 3 horas por dia, 4 horas por dia, porque nós vamos, eu e vocês vamos passar vergonha. Essa foi a fala dele, e eu falei assim: tem razão, Anderson, você tem razão. Quanto tempo nós empregamos na oração, queridos irmãos? Quanto tempo nós empregamos no estudo minucioso da palavra, estudando a palavra, ensinando a palavra, ministrando a palavra? O pastor falou ontem à noite aqui na ministração. Como é que tem sido a sua vida, a sua caminhada em treinar líderes? Se você não faz discípulo, se você não tem pessoas que você discipula, se você não tem pessoas a quem você também presta conta,
o ministério seu está fadado ao fracasso. Porque se não trabalharmos na questão do discipulado, meus irmãos, eu acho que a igreja brasileira, os batistas sobretudo, passaram muito tempo, sem o devido crescimento, porque não aprenderam a usar algumas ferramentas que estão à nossa disposição. Eu ouvi muitas críticas, né? Eu já caminhei com igreja ministerial, vida total da igreja com propósitos, DNA, igreja multiplicadora. Graças a Deus que há uns 10 anos a Igreja Batista tomou uma linha e falou: vamos ter uma ferramenta para que os pastores possam se apropriar dela para dar andamento, porque senão nós somos fadados ao crescimento, queridos irmãos, se não voltarmos aos princípios, e não que essas ferramentas tenham a varinha mágica, não, porque ela vai trabalhar alguns valores que foram perdidos ao longo do tempo. Eu só não fui igreja multiplicadora quando aconteceu em Curitiba, nas demais eu fui em todas. E como eu tenho aprendido, como eu tenho caminhado com igreja multiplicadora, como tem sido bênção na minha vida e no meu ministério. E antes, eu andei com igreja com propósito, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, e aprendi demais. Eu ministrava para pequenos grupos com propósitos. Eu fui no Rio de Janeiro, fui em São Gonçalo, eu fui em Minas, fui no interior de São Paulo, fui em Butantã, camiseta florida. Eu aprendi, mas isso não era algo que eu pegava assim, olha, goela abaixo para vocês, não. Ferramenta que você usa, adequa a sua igreja, você usa e utiliza para o crescimento e expansão do reino de Deus. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Ela não é Bíblia, mas são ferramentas que são utilizáveis para o crescimento. E como tem sido trabalhada a questão na igreja multiplicadora, a questão do discipulado. Irmãos, se não fizermos discípulos, se não voltarmos à palavra, e se não estivermos orando intencionalmente, clamando e preparando liderança, não haverá avanço da obra de Deus. Porque foi assim na igreja primitiva. O que eles fizeram? Vamos separar pessoas e treinar essas pessoas, porque elas possam fazer essas coisas que nós, como líderes, como pastores, como missionários, possamos desenvolver um ministério que é necessário ser realizado, fundamentado nesses 3 pilares: oração, estudo da palavra, ministração da palavra e fazer discípulos. Que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus nos abençoe nesse caminho, e que você utilize ferramentas. Eu louvo a Deus porque o Adilson trouxe aqui para o Josué também a ferramenta de igreja multiplicadora, né? O Fabrício já ministrou aqui já, né? Vai voltar agora no módulo de abril. Novidade boa, tem coisa boa aí chegando aí. Então, são ferramentas que nós precisamos usar para que a obra do reino de Deus possa avançar. Que Deus abençoe. Amém. Você quer permitir cantar essa canção juntos? Grande é o Senhor, divino, a cidade do nosso Deus, esse monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele queremos o teu nome agradecer e agradecer por nome em nossas vidas.
Graças te damos por essa manhã, Senhor. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo teu amor. Graças te damos porque um dia o Senhor nos amou lá na cruz do Calvário. A ti toda a honra e toda a glória. Amém.